Meus amigos, notem que pergunta interessante vinda do nosso seguidor lá do canal do YouTube, o Domingos Neto. O Domingos Neto nos faz uma pergunta a respeito da pensão alimentícia, especificamente aquilo que se chama de alimentos, pensão alimentícia gravídica. Pensão alimentícia gravídica. Pensão alimentícia gravídica é aquela verba que a grávida tem em face do suposto pai do bebê, para que a grávida possa custear as despesas que surgirem ao longo da gestação. Evidentemente, a grávida, ela também, se tiver condições, deverá cooperar com essas despesas, mas o suposto pai, aquele sujeito que a grávida aponta num primeiro momento como pai do seu filho que está em gestação, esse sujeito também, tendo condições, deverá e possibilidades, deverá ajudar ou às vezes até custear inteiramente essas despesas da gravidez. Mas o Domingos Neto nos pergunta o seguinte, ele diz lá no nosso canal do YouTube, doutor, suponhamos uma situação, suponhamos um caso concreto, disse ele. Um caso concreto em que uma pessoa, uma mulher, aponta que está grávida de um determinado sujeito, entra com uma ação pleiteando alimentos gravídicos. A própria lei só exige que a pleiteante, a grávida, aponte indícios, ela não precisa comprovar ali na gravidez, ao longo da gestação que o sujeito é o pai, apenas a lei exige indícios. Então, ele diz, olha, essa grávida então judicializou a questão, apontou indícios, o magistrado, o julgador se convenceu de que havia indícios suficientes e aí então determinou que o sujeito pagasse a pensão alimentícia gravídica para a grávida ao longo da gestação. Uma vez nascido o bebê com vida, fez-se, no caso citado pelo Domingos Neto, fez-se o exame de DNA e se comprovou ao cabo e ao fim que o bebê não era filho deste sujeito que vinha pagando os alimentos gravídicos para a grávida no primeiro momento. Domingos Neto então nos indaga. A lei permite que esse sujeito peça esses valores que pagou para a grávida, quando então se pensava que ele era o pai, agora é comprovado que ele não é o pai do bebê. Esses alimentos gravídicos, o sujeito que os pagou tem direito a revertê-los, tem direito a recebê-los novamente? E a resposta é um sonoro não. Os alimentos, todas as ervas alimentícias, os valores pagos por quem quer que seja por pensão alimentícia são valores que a lei chama de irrepetíveis. Ou seja, uma vez que se paga alimentos, se futuramente se descobrir que aquele que pagou não tinha, na verdade, a obrigação, porque não era filho dele e tudo mais, os alimentos são repetíveis. Aquele que recebeu os alimentos, seja grávida, seja o suposto filho, que não é filho comprovado, não tem a obrigação, não tem o dever de devolvê-los, e nem aquele que os pagou, portanto, tem o direito de os receber de volta, tá certo? Então, não, Domingos Neto, esse rapaz não tem o direito de receber essas verbas pagas à mãe do seu, no primeiro momento, suposto filho, tá certo? E ele indaga, faz uma segunda indagação. Bom, então, esta moça, esta mulher, apontou que ele era o pai, ele inclusive era casado, tudo isso veio à tona na comunidade em que ele reside, e uma vez comprovado que ele não é o pai, caberia então uma ação, ele entrar com uma ação indenizatória, pedindo uma indenização, uma reparação por danos morais? Ora, e eu respondi então ao Domingos Neto. Aí tem uma questão se deverá se analisar se ela apontou e imputou a paternidade naquele primeiro momento a ele de boa fé ou de má fé. Se ela se equivocou, todos podem se equivocar, se ela se equivocou de boa fé, né, ela não caberá aí um dever indenizatório, ele não terá direito a uma indenização por dano moral. Agora, se ele conseguir comprovar por meio de uma ação, enquanto autor de uma ação indenizatória por danos morais, se ele conseguir comprovar que ela o fez, que ela o apontou como pai, sabendo que não era e o fez de má fé, então aí será possível sim se discutir aí uma eventual reparação por esse abalo, vamos dizer assim,
que ele pode apontar que sofreu no seu meio social para a sua própria vida familiar. Tá certo? Essa foi a dúvida do nosso seguidor do YouTube, o Domingos Neto, que pode ser eventualmente a dúvida também de outras pessoas. Fica aí a dica. Até a próxima.